É, pessoal, então, para a gente dar início, primeiro a gente quer agradecer a participação de todos e todas. A gente sabe que não é fácil, como a Gleice bem frisou agora, muitos de nós estamos tendo que aprender a lidar com essas tecnologias, essa nova forma de nos comunicarmos, essa nova forma de nós aprendermos e ensinarmos. Então, é realmente um desafio para todos nós, mas da mesma forma também é importante a nossa participação, por ser um momento diferenciado, um momento único na história nossa. Acho que nós nunca tivemos uma emergência que desafiasse tanto a gente assim, quanto instituição e quanto sociedade. Então, para a gente é um aprendizado muito, muito interessante, tá? E a nossa preocupação maior, ela tem sido, nesse período, a questão da saúde do servidor, a questão de como nós estamos lidando com essa pandemia, com esse distanciamento social, com esse estar em casa meio forçado e não estar na instituição, como é a nossa rotina, esse estar em casa realmente em confinamento, né? Isso é uma preocupação nossa com a saúde do servidor, com a saúde de todos nós, e da forma como nós vamos sair disso, né? A forma como nós vamos também voltar daqui a um tempo, que a gente não sabe dizer quando ainda, infelizmente, mas um dia nós vamos voltar, né? Então, a gente tem que estar se cuidando, a gente tem que estar bem para retornar da melhor maneira possível. Então, eu já agradeço de antemão o professor Fábio, que fez a ponte com a gente, com a professora Marina, e que vai falar com a gente hoje, e já passo para o Fábio, né? Agradeço vocês. E aí a gente já vai criar uma dinâmica, que é o seguinte, gente, à medida que ela for fazendo a exposição dela, quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer alguma observação ou pergunta, faça, por favor, pelo chat, tá? Que aí eu e o Fábio, nós vamos estar olhando aqui, vamos estar filtrando, juntando as perguntas que são mais ou menos conexas, e aí a gente, no final da exposição dela, a gente faz essas observações e faz essas perguntas, tá, esses questionamentos. Então, Fábio, boa tarde, e de antecedência, obrigado pelo empenho e pela ajuda aí. Oi, Eduardo, boa tarde. É uma satisfação enorme estar aqui conversando com o pessoal aqui do IAF Goiano Campus de Séries. Antes de iniciar a minha fala, gostaria só de fazer um adendo em relação à terminologia que foi utilizada para a divulgação dessa live, né, dessa reunião, melhor dizendo, e daí estava colocado lá como sendo a Marina educadora física, né, sendo que a tecnologia mais correta, usual, que tem sido utilizada no presente momento, seria profissional de educação física ou mesmo professora de educação física. E vocês vão entender a importância dessa terminologia um pouco mais correta que está sendo utilizada agora, de acordo até com a nossa fala, tá bom? Como o Eduardo bem mesmo disse, a importância da educação do exercício físico nesse período de pandemia. Para que vocês tenham ideia, nas vésperas do período de pandemia, foi lançado alguns estudos relacionando a inatividade física. Há um estudo americano que fala que a geração da minha filha, a geração da Manuela, que tem 4 anos, ela vai viver 5 anos a menos do que a minha geração, do que a nossa geração. Tudo isso por causa, né, da inatividade física. Outro estudo muito interessante que foi desenvolvido aqui no Brasil, fazendo uma apresentação da importância do exercício físico para vocês na palestra da professora Marina, é que 50% dos brasileiros, eles não têm os níveis mínimos de atividade física e exercício físico durante o seu dia a dia. Então, isso leva a questões muito importantes relacionadas à saúde, tá? E se for falar, por exemplo, dos alunos de ensino médio, uma outra pesquisa muito importante e interessante que foi desenvolvida no sul do país, atesta que 75% dos alunos do ensino médio, tá, eles não têm os níveis de atividade física, exercício físico considerados mínimos aí. Estamos num período de pandemia, um período muito complicado para todos e para todas, tá?
É um período que a nossa geração não tinha expectativa nenhuma, não vivemos essa questão de pandemia na nossa sociedade. Então, é um desafio muito grande para todos, em especial para profissionais de saúde, para cientistas. Tá? E quando eu falo de profissionais de saúde e cientistas, eu falo justamente naquelas pessoas que estão tentando descobrir a vacina para essa Covid-19, para esse vírus que veio aí propagando e alertando, enfim, ocasionando toda essa complexidade na nossa sociedade atual. Entretanto, tem uma saúde, que é a que a gente vai debater agora na live de hoje, na reunião de hoje, que é a saúde física das pessoas. Porque se a gente tem um número considerável de pessoas que estão morrendo por causa do Covid-19, fiz uma rápida busca agora, são 452 mil pessoas que já perderam a vida em função do Covid-19, nós temos um número muito maior de pessoas que estão em casa, com problemas de saúde, com problemas físicos, e isso ocasionado aí, basicamente, pela não realização de atividade física. Tá bem? Então, passando a bola agora para a Marina, a gente vai fazer um jogo de perguntas e respostas, tá bem? Eu vou colocar para vocês aqui uma sequência, mais ou menos, de que nós vamos abordar essa reunião de hoje, e como bem o Eduardo disse, em relação às perguntas, no final a gente faz um bate-bola de perguntas também. Tá bom? Marina é uma grande amiga minha, trabalhamos juntos durante 7 anos numa outra instituição, e ela é uma pessoa muito preocupada com essa questão do exercício físico, tá? E ela já veio há 2, 3 anos realizando diversas possibilidades de entender esse exercício físico e de que forma esse exercício pode ser realizado com videoaulas, etc. E agora, basicamente, ela vem, nesse período de pandemia, fazendo trabalhos quase que diários, tentando estimular as pessoas para a realização do exercício físico. Marina, muito bem-vinda a essa reunião. Nós temos aqui profissionais aqui do IF Goiânia, nós temos também professores, técnicos administrativos, algumas pessoas da comunidade externa também, para ouvir o nosso bate-papo aqui, tá bem? Uma boa tarde para você. Marina saiu da reunião. Deve estar com algum probleminha de comunicação, tá? Eu vou colocar para vocês aqui, pessoal, então, enquanto ela retorna, um roteirinho básico que será abordado na reunião aqui de hoje, tá bem? Então, nesse roteiro básico, está lá, a importância da saúde para o bem-estar no período de pandemia. Tá? Isso é fundamental que a gente pense na saúde para o bem-estar. Lembrando, pessoal, que saúde era visto até a época dos meus avós, meus bisavós, como a ausência de doenças. Hoje, a Organização Mundial de Saúde já atesta que saúde é um bem-estar físico, psíquico, social, tá bem? Então, baseado até nessa terminologia nova, a importância de você não colocar como educador físico, educadora física, mas sim um profissional de educação física que vai atuar em todas essas áreas. Dando sequência, para que vocês tenham ideia do nosso passo a passo hoje, os benefícios do exercício físico baseado nos aspectos biopsicossociais. Tá? A importância dos aspectos biopsicossociais, biológicos, é extremamente importante, a fisiologia humana, a questão física, mas e o psicológico, como nós estamos? Tenho agendado com a Bruna um bate-papo em relação ao exercício físico e questões emocionais, que será em breve aí divulgado para vocês. E as questões sociais, não apenas relacionado ao exercício físico, como em academias ou clubes, mas também relacionado, por exemplo, ao contato entre as pessoas. E isso, realmente, a gente, com essa questão da pandemia, nós não estamos realizando no momento, tá? E aí, de acordo com cada item aí, o que será abordado na reunião de hoje, no bate-papo de hoje. Deixa eu só ver se a Marina retornou. Bom, não retornou. Deixa eu ver se ela mandou alguma mensagem aqui para mim. A minha mensagem. Tá. Então, pessoal, vou começar falando para vocês aqui, ela me mandou nenhuma mensagem para mim, falando da importância dos aspectos da nossa sociedade, tá bom? Para que vocês tenham ideia, exercícios, benefícios físicos já estão presentes na literatura. Ou seja, a importância da educação, do exercício físico para questões do sistema cardiovascular, para questões relacionadas à obesidade, à própria osteoporose, enfim, são diversos benefícios físicos que já estão bem documentados na literatura, importantes para as nossas questões de saúde. Entretanto, o benefício físico, ele vem para além das questões físicas, eles têm uma questão de saúde mental também.
Para que vocês tenham ideia, eu vou dar 2 exemplos para vocês, relacionados ao primeiro, uma questão de interação social. Ou seja, quando você está realizando o exercício físico, você está interagindo com as pessoas, você está dialogando com as pessoas, você está passando o tempo tendo o benefício físico, mas também tendo as questões da interação social, que infelizmente nós estamos perdendo no momento com essa pandemia. Pode falar, mas temos o WhatsApp, nós temos diversas outras formas, por exemplo, de conversar com as pessoas, mas não é aquela conversa dia a dia. E vocês estão sentindo isso na pele também. Uma outra hipótese bastante importante e interessante da saúde das pessoas é relacionada com a distração. Para que vocês tenham ideia, quando a gente faz uma caminhada, quando a gente faz uma corrida, quando a gente faz um exercício físico, a gente diminui as questões relacionadas à preocupação, à pré-ocupação, ou seja, aquela questão da angústia, da medo, relacionado ao exercício físico, tá bem? E com essas questões relacionadas, tanto como interação social e também como distração para as pessoas, nós vemos que o exercício ele tem uma questão relacionada também com a questão da saúde das pessoas, tá? Agora eu vou chamar a professora Marina, que ela retornou aí, para falar um pouquinho. Marina, a importância do bem-estar, tá? E da saúde para as pessoas que estão realizando aí exercícios físicos, primeiramente, nessa pandemia. Muito bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde. Pessoal, eu estava falando antes, eu dei uma caída aqui, acho que a internet estava dando para ouvir, Fábio? Oi, Marina, começamos agora a te ver e a te ouvir. Ah, então tá certo, tá bom. Pessoal, boa tarde, né? Eu queria primeiramente, né, agradecer o convite do professor Fábio Campos, né, agradecer também a coordenação de gestão de pessoas, né, o Eduardo Dias e o Cleiton Matheus, diretor do Campus Séries do IF Goiano, né, por proporcionar, né, esse momento aí para todos nós, né, de troca de informações, de conhecimentos. Como o Campos já falou, né, eu sou a professora Marina Souza, eu sou nordestina, mas estou aqui no interior de São Paulo, eu vim para ser militar temporária na aeronáutica e já moro aqui há 10 anos, né. Eu me graduei lá, né, sou graduada em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sou especialista em Fisiologia do Exercício pela UFSCar e em Treinamento Desportivo pelo Cefit de São Paulo. Hoje eu sou aluna do mestrado da Escola de Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto, da USP, e estudo motivação para a prática de exercícios. Né, eu dou aula hoje de cross-training num box, né, físico, que está fechado agora na pandemia, e o foco do meu trabalho hoje é o atendimento online, né, em virtude do isolamento. Então, eu tenho uma turma de treinamento coletivo online, onde a gente faz aulas por videoconferência 2 vezes por semana, e eles recebem treinamentos diários, né, para fazer em qualquer momento do dia deles, de acordo com as possibilidades de cada um também. Então, vamos entrar aí com relação à parte de qualidade de vida, bem-estar, tudo isso, né, que interessa hoje para a gente aqui. Hoje a gente sabe, né, como o Fábio falou, a gente tem uma boa parte da população, né, que se encontra, né, sedentária. Né, a própria Organização da Saúde já fez um estudo e mostrou que o Brasil tem 47% da população sedentária e hoje nós somos o líder de sedentarismo da América Latina. Mas o mais interessante é perceber que nesses estudos, quando eles avaliam, né, o nível de atividade física, eles não estão relacionando só o quanto a pessoa treina, né, é o nível de atividade física como um todo, né, no lazer, né, nas atividades de trabalho, na ida para o trabalho. Então, é atividade física durante, né, toda a rotina ali do indivíduo. E mesmo assim, mesmo juntando tudo isso, né, não chega aos mínimos recomendados, né. Então, tem uma boa parte da parcela que está nessa situação, né. Hoje, a gente sabe que ser inativo, né, um fator de risco para muitas doenças, né? É um dos principais fatores de riscos de morte no mundo pela Organização Mundial da Saúde. E aumenta os riscos da gente desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, diabetes e até alguns tipos de cânceres, né? Ou seja, ficar inativo é perigoso.
E agora, ainda mais nesse período de pandemia, né, de isolamento social, né, alguns estudos, o professor Fábio já falou, tem saído vários estudos, tanto relacionado à parte de medicação, de vacinas, mas também muitos estudos estão saindo analisando, né, essa parte do nível de atividade física, parte da saúde mental, ansiedade, depressão, todas essas coisas, né? E os estudos mostrando, né, que o nível de atividade física vem caindo desde o início da pandemia, né? E a gente sabe que o exercício é bom, todo mundo sabe, né? Isso aí todo mundo sabe. Mas algumas coisas é importante sempre a gente relembrar para fixar na mente, né? Que o exercício ele atua não só na prevenção, como também no tratamento de algumas doenças. E doenças essas, né? Problemas de saúde, comorbidades, que hoje tem uma preocupação maior, porque são fatores de risco, né, para a complicação da Covid, né? Então, a inatividade e as doenças relacionadas com eles são fatores de risco para a complicação da doença, né? Então, a gente hoje tem estudos que já mostram que só ficar sentado inativo, né, de 3 a 6 horas, né, direto. Bom, acho que caiu a conexão da Marina. E ficar em casa sentado de 3 a 6 horas no computador é algo que realmente estamos fazendo muito, né? Daqui a pouco a Marina está voltando. Olha que interessante essa questão que ela comentou, essa questão de você ficar em casa, esse trabalho laboral, que está bem diferente, como a Luciana até comentou aqui, ou 10 horas, né? Realmente o volume de trabalho ele aumentou muito, e em relação a esse volume de trabalho, os níveis de atividade física diminuíram demais, tá? E quando eu falei de atividade física, exercício físico, na educação física a gente tem uma separação dessas duas terminologias. O exercício físico seria aquele que é sistematizado, programado, orientado, tá? Atividade física é aquela atividade física diária. É o levantar, é o comer, é o lavar a roupa, é as atividades físicas que são relacionadas ao dia a dia. E tanto as atividades físicas diárias, como também o exercício físico diário, tiveram o quê? Uma redução significativa, tá? Nesse período de pandemia. Citando até o meu exemplo, eu dava aula lá na quadra, sempre eu estava me movimentando, indo lá para a sala da Miriam, conversando com ela, indo lá na sala dos professores, enfim, eu tinha essa questão de movimento naquele período e agora já não tenho mais. E isso demonstra a importância de realizar minimamente os exercícios com segurança em casa, tá? É óbvio, é característico que o quê? Fazer exercícios em locais com aglomeração é extremamente prejudicial para a nossa saúde atual. Mas não devemos pensar que, então não vou fazer nenhum tipo de exercício. Não, a gente tem que pensar. Baseado nesse pensamento, nós temos que pensar em exercícios que sejam melhorem a minha capacidade cardiorrespiratória, tá bem? A melhora da minha capacidade de força muscular ou resistência muscular para as atividades físicas diárias, tá? Bem como níveis, por exemplo, de flexibilidade. Eu estou sentado aqui na cadeira, demonstra que eu estou conversando com vocês, mas sem querer, eu acabo ficando mal posicionado na cadeira. E isso gera um acúmulo, gera algumas questões relacionadas à biomecânica do meu corpo que acabam surtindo efeito. Então, o número, por exemplo, de dores nas costas, dores na região cervical, tem aumentado consideravelmente, tá, nesse período de pandemia. E por isso a importância também de destacar a realização de exercícios físicos com qualidade, aí esses exercícios físicos com qualidade, sendo dentro de casa, no redor, tá, das nossas residências ali, mas justamente pensando na possibilidade de intervenção. Marina, você retornou? Aqui. Vocês estavam me escutando? Não estava? Como que estava? Marina, eu fiz um bate-bola aqui no momento que eu acho que você caiu, mas pode ir lá, dá sequência aí nas ações. Em que momento eu parei? Você estava comentando da importância do exercício nesse período de pandemia. Marina, daí eu aproveito, então. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, já nesse momento aí, tá? Quando a gente fala da importância, está muito claro para todos.
Nossa, eu não estou escutando. Ai, Marina, é que o meu microfone estava desligado. Peço, gente, Ah, que susto. peço desculpas aí a todos. Vamos lá, Marina, como que você acha em relação do exercício físico, tá bem? Individualidade biológica, ou seja, os limites de cada um, bem como realizar exercícios dentro de casa. Como que você vê essa questão? Certo. Bom, fazer exercício dentro de casa é uma realidade que já existe há muito tempo, mas que hoje, né, está sendo mais focada, né? Porque era muito comum as pessoas saírem de casa e ir para um local específico com a estrutura. Mas tem gente que faz treino em casa, né, há bastante tempo já. Então, é uma realidade bem possível, existe infinitas possibilidades, né, mesmo sem ter equipamentos específicos. Hoje, foi um desafio, na verdade, para os profissionais de educação física se adequarem a essa realidade quando estavam mais acostumados a trabalhar com uma estrutura pronta, né? Então, hoje, os profissionais, eles têm que analisar o que o aluno tem em casa, se ele tem algum equipamento, se ele não tem, como que ele pode improvisar, né? E pesquisar variações de exercícios e trabalhar um pouco mais com as variáveis, né? Que só o profissional de educação física vai saber trabalhar, por exemplo, a quantidade de repetições, as séries, a velocidade de movimento, intervalo de descanso, que tudo isso vai alterar se o exercício ele vai ser mais intenso, menos intenso, como ele vai progredir, tudo isso, né? E com relação à individualidade biológica, cada um tem uma possibilidade, cada um tem, às vezes, uma lesão, tem uma dor específica. Então, o ideal é trabalhar individualizado, né? Especialmente agora, né, nesse trabalho de casa. Mas existem outras possibilidades para se fazer esse treinamento em casa, né? Por exemplo, eu tenho um grupo de treinamento coletivo. Então, eu passo um treinamento coletivo e vou adaptando, né, algumas preocupações de cada um, algumas necessidades, restrições de cada um. Existem também alguns programas online, né, programas prontos, que são por professores de educação física mesmo, que o indivíduo entra numa plataforma e ele tem lá uma infinidade de tipos de aulas diferentes. Dança, funcional, ritmo, musculação, né? Um cardápio completo aí que ele pode utilizar, mas que são aulas criadas por profissionais, né? O perigo aí tá em você seguir exercícios ou tentar fazer o mesmo exercício de outra pessoa que não é um profissional passando, né? Que é um treino específico criado para alguém. Porque você não tem aquele condicionamento físico, você não tem aquelas possibilidades, pode ser que tenha mais, pode ser que tenha menos, ou pode ser que você tenha um problema de saúde que não vai lhe permitir fazer aquilo, e se você forçar, você pode até se machucar em casa, e a gente não está num momento muito bom para a gente ficar se machucando e arriscando a saúde, né, por qualquer coisa. Então, o ideal é ter uma orientação profissional, o profissional de educação física, ele vai saber, né, como trabalhar dentro de casa, como usar as possibilidades. Para ter esses aumentos aí, essas mudanças de intensidade, de carga, né, o que eu posso utilizar? A gente pode utilizar tanto equipamentos improvisados, né, pesos improvisados, e aí a gente vai utilizar o peso do próprio corpo, que fazer exercícios com o peso do próprio corpo, dependendo do peso do corpo, né, já é bastante difícil. E a gente pode utilizar uma cadeira, um banco, um cabo de vassoura, um saco de alimento, galão de produto de limpeza, né? Tudo isso a gente pode utilizar como implemento ou como sobrecarga. E uma outra possibilidade, dependendo da necessidade de cada um, é comprar algum equipamento específico, né? Tem gente que gosta de comprar algum equipamento específico. Isso vai deixar os exercícios mais dinâmicos, vai aumentar as possibilidades, às vezes até motiva um pouco mais a pessoa, né? Não precisa também montar uma academia em casa, né? Comprar uma esteira, uma bicicleta, porque muitas vezes a pessoa investe no equipamento desse e depois vira cabide, né? Mas você pode comprar equipamentos compactos, menores, fáceis de transportar, fáceis de guardar, né? Como uma corda de pular, um kit de elásticos, um colchonete, às vezes uma caneleira. Então, coisas que são práticas, que permitem muitas possibilidades, mas que não exigem um investimento muito alto.
Bacana, Marina. Marina, a gente tem conhecimento que os exercícios físicos, eles são divididos praticamente em três categorias, né? Exercícios cardiorrespiratórios, que trabalham com a nossa questão do nosso coração e também da respiração. Exercícios físicos, que são relacionados à força, à resistência muscular e, por último, à flexibilidade. Eu vi numa live muito interessante que você desenvolveu alguns exercícios baseados, tá, num degrau de escada. Comente que forma que a gente pode pensar, por exemplo, numa resistência aeróbica, num exercício cardiorrespiratório, para ser realizado em casa. Certo. A diferença, né, de uma capacidade para outra, vai depender muito de como a gente trabalha essas variáveis, né? As repetições, as séries, os intervalos de descanso e também o tipo do exercício. Então, geralmente a gente utiliza para exercícios aeróbios, assim, movimentos mais cíclicos, né? Aqueles movimentos que tem um ciclo, que você repete. Então, por exemplo, um pedalar, uma corrida, são movimentos mais cíclicos, né? E em casa, o que a gente pode fazer para simular esses movimentos que a gente faz, né, com uma repetição maior, a gente pode fazer de forma intervalada, mas fazer esses movimentos, uma corrida parada no lugar, um salto de corda, exercícios no degrau de sobe e desce, quem tiver escada, melhor ainda, né, porque não precisa subir e descer, vai, né, volta, fica uma possibilidade maior. Mas esses exercícios mais cíclicos, a gente consegue trabalhar um pouco mais do cardiorrespiratório. Para a parte de resistência ou de força muscular, aí a gente pode utilizar esses exercícios que são chamados de funcionais, mas são mais exercícios livres, né? Como os agachamentos, flexões de braço, até barras, né? Barra fixa ou remadas que você pode utilizar, né, num armador de rede ou numa janela com uma toalha. E aí, a variação de exercícios é enorme. Se você pegar um agachamento, existem várias variações que dá para você ir trabalhando, né, e gerando estímulos diferentes, né? Mas né, nessa parte muscular, a gente utiliza mais esses exercícios. E para a parte da flexibilidade, são os exercícios de alongamento, né? E para desenvolver específico de flexibilidade, a gente sabe que são aqueles alongamentos um pouquinho mais longos, um pouquinho mais forçados, no limite ali da sua articulação, né? Não que passe do limite para se machucar, mas que não é aquele alongamento de soltura que você faz no final do treino, passa 10 segundos. Então, seria um alongamento de pelo menos 30 segundos aí, um pouquinho mais longo, né? Marina, e em relação a sempre a iniciar uma proposta de exercícios, bem como um planejamento, a gente necessita de fazer uma atividade, um aquecimento. Como que você sugere exercícios de aquecimento, então, nesse período de pandemia que tem que ser realizado dentro de nossas residências, ou ao redor de nossas residências, enfim? Certo. Os exercícios de aquecimento, você pode utilizar o próprio exercício que você vai utilizar no treino, né, com a quantidade menor, né, sem se esforçar tanto. Então, se você ia fazer, sei lá, 20 repetições, você executa 5 repetições, por exemplo, né, ou exercícios que aumentem, né, a sua frequência cardíaca, a frequência respiratória, como polichinelos, por exemplo, ou até alongamentos dinâmicos, que é aquele alongamento Pessoal, cortou para mim. Será que cortou para todo mundo? Alguém pode me dar um sim ou não aí? Beleza. Cortou para todo mundo. Ah, Não, estamos ouvindo. tá, então vocês estão me ouvindo e estão me vendo. Então, a professora Sim. Marina estava falando de aquecimento, tá? É extremamente importante falar sobre aquecimento, justamente para evitar essa questão relacionada a lesões, tá bom? Quando a gente fala... Oi, Marina, pode voltar, você estava finalizando a questão do aquecimento. Certo. Então, a gente pode utilizar também, né, além dos exercícios, os alongamentos dinâmicos, que é aquele alongamento que a gente faz em movimento. Então, um alongamento que a gente faria parado, por exemplo, de cabeça, segurando, a gente faz ele em movimento, que aí vai aumentar a circulação ali naquela articulação,
né, e aumentar a circulação sanguínea no corpo, vai aquecer a musculatura, né, para preparar para o exercício, justamente para essa questão de evitar lesão, e também para potencializar o exercício, né, a musculatura ela fica mais solta, a gente consegue contrair ela com mais eficiência, então existem várias razões que são importantes para a gente começar o treino como um aquecimento. Ô, Marina, e agora eu te faço uma pergunta em relação àquelas pessoas que têm feito pouca atividade física, ou mesmo nunca fizeram atividade física e têm até um certo pavor de realizar. Ou melhor, não tem a direção de um profissional de educação física ao lado para realizar. Mas algumas pessoas fazem caminhada. A caminhada é importante? A caminhada é válida? O que você acha em relação à caminhada? Ó, a caminhada, ela é um exercício, ela é uma atividade física até... E um exercício também pode ser, né? Existe a diferença, né, entre atividade física e exercício. O exercício é aquele que a gente prescreve, orientado, tantas repetições, tal. Atividade física é qualquer movimento que você faça no seu dia. Então, qualquer movimento que você faça no seu dia é válido, né? É melhor do que se você vai sentar para trabalhar 6 horas seguidas, se você fizer intervalos e se movimentar ao longo desse tempo, já vai ser melhor do que você ficar as 6 horas sentado direto, né? Então, é uma atividade física e é um exercício, né, válido. Tem que ter alguns cuidados, por exemplo, porque é uma atividade repetitiva. Então, se a pessoa estiver muito desacostumada, pode até chegar a ficar dolorido nas pernas por causa de uma caminhada, ou pode ficar dolorido nas articulações por causa da sobrecarga, às vezes, do movimento repetitivo. Então, o ideal para quem está começando, primeira coisa é ter a orientação de um profissional de educação física. A segunda coisa é respeitar o seu limite, né? Então, começar aos poucos, comece com 5, 10 minutos e vá aumentando aos poucos à medida que você se sinta bem, né? E não tenha dores articulares, principalmente. O dolorido muscular acontece, né, à medida que você vai treinando, aumenta a intensidade, é normal, desde que não seja exagerado. Mas o articular, ele nunca é normal. Então, aquela dor aguda, né, a gente sempre tem que estar atento a isso daí. Não, excelente, Marina. Bem colocada a importância da caminhada. E agora eu faço uma pergunta para você. Nós sabemos que nós temos uma intensidade e cada um tem esse limite. Como ajustar esse limite, mesmo de forma à distância, de forma virtual, além dessa questão de dor, como você comentou? Tá. A intensidade, né, o controle da intensidade, primeiro falar quais são as recomendações, né? O que faz uma pessoa ser considerada sedentário, uma pessoa ser ativa, né? Qual que é o mínimo para não ser considerado sedentário? Então, pela Organização Mundial da Saúde, o Colégio Americano também reforça que a recomendação é que a gente faça 150 minutos de atividade moderada por semana. 150 minutos dá 30 minutos todos os dias ali. De atividade física no geral, não é simplesmente o treino. Então, não precisa fazer 30 minutos de treino, por exemplo. Então, as atividades físicas somadas ali, né, esse é o mínimo recomendado. Ou 150 por semana moderado, ou 75 intenso. Mas qual que é essa diferença? Como que é para saber, né, se está no moderado ou se está intenso? Existem várias formas da gente controlar a intensidade do exercício. Uma delas é a frequência cardíaca, os batimentos cardíacos mesmo, né? Se você tiver um relógio ou se souber medir, né, a gente consegue controlar por isso daí. E existem tabelas que dizem, por exemplo, o moderado, né, seria de aproximadamente 65% a 75% da frequência cardíaca máxima. Então, a máxima a gente consegue saber ou por fórmula ou fazendo o teste, e aí a gente fica dentro desses percentuais. Uma outra forma mais acessível e mais simples é a percepção subjetiva de esforço. Então, é uma tabela que a gente tem números, notas, que você atribui ao quão cansado você ficou naquele exercício, né? Como que você percebeu o seu esforço ali. Aí você olha na tabela, ela está dizendo 6, 7, 8. Tem tabelas que vão de 1 a 10 e outras que vão de 6 a 20. Então, você vai dizer, tá no nível 13. Aí lá tem, 13 é o ligeiramente cansativo, que seria referente ao moderado. Então, com esses instrumentos, a gente consegue controlar a intensidade, tanto treinando sozinho, como com acompanhamento do profissional. Excelente, Marina. Marina, eu estou passando aqui agora em relação às perguntas, né? O pessoal começou a se mover as perguntas aqui. Teve uma pergunta da professora. Existe um exercício completo
Existe o Pilates 3 vezes por semana, já é adequado? O que você acha? Adequado é. Agora, completo, é difícil você dizer que um exercício é completo, porque existem tantas capacidades a serem trabalhadas que muitas vezes uma modalidade enfatiza em uma e outra modalidade enfatiza em outra. Por exemplo, uma corrida e uma musculação. Um enfatizaria mais a parte de força, resistência muscular, outro enfatizaria mais a parte cardiorrespiratória. Eles se complementariam. Então, é muito difícil de você achar qual que é o esporte completo. Muito tempo se falou da natação, né? Que era o esporte completo. Já ouvi falar também da ginástica. Mas não tem como você ter um esporte completo, tá? Praticar um exercício já é adequado, né? Se você faz um pilates, se você faz uma musculação, se você faz corrida, né? O ideal mesmo é você fazer algo que atenda às suas necessidades, mas que você também tenha prazer com aquilo que você goste, né? Porque você gostando do exercício, a chance de você continuar fazendo, né, isso daí, e tornar um hábito para a sua vida é muito maior. Você não, é difícil você, por exemplo, continuar comendo uma comida que você não gosta todos os dias. Você pode até comer por um período de tempo curto, uma dieta restritiva, come aquilo que não gosta e depois abandona porque não aguenta mais. O exercício é a mesma coisa, né? Se você não gosta do exercício, a primeira oportunidade que você tiver, você vai parar e não vai voltar. Se você gosta do exercício, né, você pode até parar. Você pode interromper por teve um problema de saúde, férias, viajou, não sei o quê, mas você vai voltar porque você gosta daquilo, aquilo te dá prazer, né? Você gosta de qualquer coisa, ou você gosta do ambiente, ou você gosta do resultado que gera, ou você gosta da prática propriamente dita. Então, eu acredito que o exercício mais completo, né, que pode existir é o que faça esses dois. Atenda às necessidades que você precisa. Então, se você está com um condicionamento cardiorrespiratório, né, ruim, então você precisa melhorar. Se você está com a musculatura fraca, precisa melhorar. Então, atenda às suas necessidades, mas que você também goste. Bacana. Marina, como que você vê essa relação entre exercício físico e alimentação e nutrição? Eu posso comer um pastel na feira? Pode. Ó, tudo você pode, né? A questão é se você deve. Mas o exercício e a alimentação, eles se complementam, né? Para você poder ter uma saúde, né? Ter uma melhor qualidade de vida, saúde, eles se complementam, né? Então, quanto mais você tenta melhorar a qualidade nas duas esferas, mais saúde você vai ter, mais qualidade de vida você vai ter, né? Claro que tudo tem que ser acessível, né? Tudo que é muito restritivo ou muito impositivo, né? A gente não consegue sustentar. Então, tudo tem que ser muito bem orientado e de acordo com as necessidades de cada um. Tá? Uma dieta restritiva, por exemplo, né, ela geralmente é feita como estratégia de um período curto ali, depois a pessoa já adapta outras coisas, né? Não sou nutricionista, mas trabalho com algumas próximas, assim, né? Tenho parceria e eu gosto muito de trabalhar com quem trabalha dessa forma, né? Entendendo as necessidades de cada um e sem tornar aquilo um sacrifício para a pessoa, né? Tem que ser, como eu falei, como exercício, uma coisa prazerosa, né? A gente sabe que a comida, ela tem uma relação muito grande com o emocional, né? O exercício tem também, mas a comida parece que é um negócio mais forte, né? Com relação ao emocional, né? Comemorações, festas e tal. E quanto mais a gente se priva disso, né, mais a gente vai tendo raiva, né, de fazer aquilo, de fazer aquela dieta, disso tudo. Ok. Marina, alguns professores comentaram aqui, a Jaqueline, o João também, como fazer a dosagem ajustada do exercício. Por exemplo, uma pessoa que gosta de fazer pedal, uma pessoa que faz um trabalho em casa relacionado à musculatura, uma pessoa que faz caminhada, faz corrida. Como dosar isso ao longo de uma semana? Como que você acha em relação a essa temática? Então, isso é muito individual, é difícil ter uma receita, né, para isso generalizada.
Vai depender muito da atividade específica de cada um, do objetivo de cada um e também do condicionamento de cada um. Porque o que acontece? Eu posso dizer que 10 flexões de braço é uma atividade leve para alguém, mas para outra pessoa pode ser uma atividade extremamente intensa, o máximo que ela consegue. Então, o professor de educação física precisa fazer isso muito individualizado, para saber dosar. Tal dia vai ser um treino mais intenso, tal dia vai ser um treino mais leve. Hoje a gente vai trabalhar mais cardiorrespiratório, hoje a gente vai trabalhar força, hoje a gente vai trabalhar flexibilidade. Então, precisa realmente... O professor de educação física, ele vai saber fazer isso de formas diferentes, né, de acordo com o objetivo de cada um, e de acordo com a atividade e com o condicionamento físico de cada um. Mas esse controle, ele geralmente é feito com aquele controle de intensidade, né? Ou pela velocidade na corrida, ou pela distância no pedal, ou pela frequência cardíaca, ou até pela percepção de esforço subjetivo ali. Ok. Marina, mais uma pergunta que o pessoal comentou aqui, a professora Jaqueline, acho que é ela. Qual a relação da atividade física e as doenças autoimunes? De que forma o exercício físico melhora as questões das doenças autoimunes? Eu não tenho conhecimento específico, assim, para doenças específicas, mas o que a gente sabe é que sem a doença, né, o indivíduo sem a doença, o exercício, ele promove uma melhora da resposta do sistema imune. Então, ele deixaria o organismo um pouco mais preparado, mais fortalecido, né, nessa questão do sistema imune. Mas os estudos provam que tudo depende da dose também, né? Que nesse caso, para ter uma imunidade melhorada ali com o exercício, seria esse exercício de intensidade moderada. Que os exercícios intensos, muito extenuantes, por exemplo, uma maratona, um triatlo muito longo, né? Ele já promove uma imunodepressão ali, transitória, mas promove. Bom, a Marina, acho que deu uma caída na internet dela, não tem problema nenhum, tá bem bacana a live, ela já está voltando aqui à nossa reunião. Penso que quem tem mais dúvidas, se tiverem mais dúvidas, postem aqui no chat, a gente faz as perguntas para ela aqui, e a gente vai colaborando com as informações. Então, nós estamos num período de pandemia, a importância desse distanciamento social, ela é extremamente importante, justo que, infelizmente, nós estamos vendo na rua aí várias pessoas sem máscara, pessoas todas na rua, como se não tivesse acontecendo nada no Brasil, né? Como se nós não tivéssemos um vírus aí sendo propagado de uma forma alarmante, tá? E esse distanciamento ocasiona, sim, uma limitação em relação à prática dos exercícios. Isso é básico, isso é fundamental. E há prejuízos, não apenas os prejuízos físicos, né? Como também os prejuízos mentais que eu abordei lá anteriormente com vocês, relacionados à questão social, de estar entre amigos, a questões também mentais, ou seja, você realizar o exercício físico, tem alguns estudos que falam de diversas reações metabólicas que ajudam e auxiliam aí as questões psicológicas também, tá? Então, pensando como alternativas básicas agora o exercício físico sendo realizado em casa, com segurança, bem como a professora Marina colocou, com orientação, é extremamente importante, não vai também querer desenvolver aquilo que você observa na internet, respeite o limite do seu próprio corpo, isso é fundamental nesse período, tá bem? Evitando aglomerações, então tomem cuidado, vão fazer uma caminhada, procure realizar a caminhada aí ao redor da sua casa, no momento que você sabe que tem poucas pessoas na rua, vai desenvolver a caminhada, utilize a máscara, tá? A gente sabe que há uma situação de restrição da ventilação ali do ar expirado e inspirado na caminhada, mas torna-se importante esse uso de máscara, porque não adianta nada também realizarmos exercício físico e pegarmos essa questão do Covid. Não sei se a Marina retornou, estou vendo aqui, a professora Val comentando que pessoas não estão tendo consciência, né? Voltei. Oi, Marina, retornou? Tudo certo por aí? Tudo tá caindo, né? Não sei se é minha internet. Tá, fica tranquilo. Então, você estava
finalizando ali as questões relacionadas a como dosar exatamente o exercício, seja ele um pedal, seja ele uma caminhada ou exercícios dentro de casa. E aí eu te faço uma pergunta. Aquela pessoa que não faz exercício físico, como iniciar? Como pensar uma estratégia de começar? Não, hoje eu vou começar. Qual que é a sua sugestão? Assim, eu sugiro sempre a pessoa começar aos poucos, né? Então, independente do programa que ela entrou, se ela entrou num programa online ou se ela está com uma orientação individualizada, que seria o ideal, ela começar a fazer pelas metades, né, das recomendações ali, a não ser que seja um treinamento individualizado, né, para ela, que aí ela já vai saber exatamente o que precisa fazer. Mas se ela vai seguir um treino de alguém, comece pelas metades, comece por pouco tempo, né? E aumente de acordo com o que você perceba que você não está sentindo dores, que você está conseguindo fazer, né? Sem ficar extremamente cansado, né? Tudo que for sem orientação exige um cuidado muito maior. Se você tiver com orientação profissional, ele vai dizer, né, tudo que você precisa fazer, como você vai estar se sentindo. O professor até já fala, amanhã vai estar dolorido tal parte, e a pessoa já sabe o que esperar. Mas quando você está sem orientação, tem um cuidado a mais. Então, ter sempre esse cuidado de fazer um aquecimento, de fazer um alongamento, e começar aos poucos, né? Comece com poucos minutos, 5, 10 minutos, e aumente aos poucos essa intensidade e essa duração desse exercício. Marina, uma questão interessantíssima aqui. A Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte deu em sua nota a importância de você realizar as atividades com máscara, né? Respeitando aí essa questão que estamos vivendo no momento da pandemia. A Laís comentou aqui, quando eu faço caminhada usando máscara, sinto algumas tonturas leves. Você acha que pode ser prejudicial essas tonturas? Eu acredito que sim, pode ser até um pouco perigoso, né? Porque se ela tiver alguma coisa na rua, ela pode até se machucar, né? Chegar a uma tontura de cair no chão, desmaio, algo do tipo. A máscara, ela gera um desconforto, né, um pouco, você termina respirando um pouco do gás carbônico que você deveria eliminar, então você termina respirando de volta um pouco, e fica um pouco incômodo, né, mas não tem jeito, se for fazer atividade ao ar livre, a recomendação é essa. Por isso, eu prefiro mesmo fazer em casa, né, e adaptar os exercícios para dentro de casa, para não precisar passar por esse incômodo. Mas ela gera, e dependendo também do material que ela for feita, né, o tecido dela, né, vai gerar mais ou menos incômodo também. Uma outra possibilidade também, Laís, é você tentar observar alguns momentos que, por exemplo, aqui na caminhada que o pessoal realiza aqui na avenida aqui de Séries, utilizar um horário que tem um menor número de fluxo de pessoas, justamente para evitar esse contato, mesmo que próximo ali, entre as pessoas, né? Daí não utilizando a máscara, mas se resguardando ali em relação à sua saúde. Marina, deixa eu ver se tem algumas questões a mais aqui. Marina, o Daniel colocou aqui, quantas horas em média uma pessoa deve ficar sem fazer musculação intensa? Ou seja, fazer um trabalho ali faz um trabalho intenso na musculação, fica 2 dias, o mesmo grupo muscular, para voltar a fazer um trabalho intenso. Como que você pensa nessa situação? Certo. Depende do estímulo que você está dando. Então, cada estímulo, cada capacidade trabalhada, ela tem um período de descanso determinado ali, tá? Então, às vezes, um treino de hipertrofia tem um intervalo, um treino de força máxima tem outro, de resistência, mas, assim, geral, né, se você não está fazendo nenhum exercício tão específico assim, Bom, para mim caiu aqui, creio que tenha caído também para ela, daqui a pouco ela retorna. Excelente questão, Daniel. Só vou esperar ela retornar para finalizar a abordagem que ela estava dando. A professora Val colocou ali alguns horários de pico, né? E é justamente esse horário de pico que a gente deve evitar ao máximo. É extremamente importante, a gente entende a necessidade de fazer o exercício físico, a gente entende a necessidade para a nossa questão biopsicossocial, os benefícios
biológicos, psicológicos e sociais da prática do exercício físico, mas também não podemos negligenciar essa questão do coronavírus que está dioturnamente em nossas mentes, né? Então, só aguardando um pouquinho mais, se ela não retornar, eu finalizo, tá, Daniel? A sua fala ali, a sua dúvida ali, de acordo com as minhas características. Lembrando, pessoal, que estímulos muito fracos, vou começar a fazer um estímulo agora. Se ele for muito fraco, ele não ocasiona melhoria nenhuma, tá? Estímulos muito fortes, se não for dosado adequadamente volume e intensidade, eles podem ocorrer prejuízos, né? Sobretreinamento, overreaching, overtraining, tá bem? Então, só tomem cuidado. Quando forem realizar alguns estímulos, que sejam ali leves e moderados, não tentando muito pouco, não muito fraco, também não muito forte, desde que tenha um volume bem considerado. Marina, em relação ao Daniel, então, você estava finalizando, qual a duração que você acha entre um estímulo muito forte e o seu próximo estímulo? Tá, então, o que eu estava falando, não sei se deu para ouvir tudo, né? Dependendo do treinamento, existem treinamentos que a gente usa de 24 horas e outros treinamentos que até dias, porque até um treinamento de fisiculturista, às vezes a pessoa trabalha um grupo muscular uma vez por semana e só vai trabalhar na outra semana, né? Então, pelo menos 24 horas, dependendo do estímulo ali, ou se for um pouco mais intenso, 48 horas, né? Mas varia muito de acordo com o tipo de treinamento, esse intervalo de descanso. Existem recomendações diferentes, tá? Marina, o professor Buzo fez uma importante colocação aqui. Marina, só contextualizando contigo, aqui no Goiás, eu moro aqui há 1 ano e 4 meses, o pessoal gosta muito de fazer pedaladas, eles pedalam bastante. Daí o professor fez a seguinte pergunta: pedalar 30 quilômetros todos os dias, está adequado, está forte, está fraco? Qual que é a sua opinião? Não vou saber dizer, porque depende muito do quanto ele já está acostumado, se ele está iniciando, se ele já é treinado, né, o nível de esforço que ele chega nessa pedalada. Então, é muito individualizado. Eu não entendo muito de treinamento de ciclismo também, mas é bem individual isso daí, mas também não é pouca coisa não, né? Não, 30 minutos é considerável, e sempre pensando, William, em relação à intensidade. Eu posso trabalhar 30 quilômetros numa intensidade bem baixa, ou eu posso trabalhar 30 quilômetros numa intensidade maior. Então, depende muito da questão da intensidade. A Andressa colocou a pedala também, com máscara, que faz circuito, tá? A Maria fez uma pergunta interessante aqui também. Se existe alguma alimentação adequada antes e pós o exercício, qual que é a sua opinião? O que comer? O que eu posso comer tanto previamente ao exercício como pós-exercício? Certo. Primeiro comer, né? Porque tem muita gente que gosta e tem algumas estratégias aí relacionadas ao jejum, mas o que vai dar mais a energia, a disposição para você praticar o exercício, vai segurar você ali no exercício, né? É a alimentação, especialmente antes, né? Ali uma fonte de carboidrato, né? Pode ser, sei lá, uma fruta, algo do tipo. Eu não sou nutricionista, tá? Para falar mais específico disso. Mas o que a gente tem é um conhecimento mais generalizado, né? Então, um carboidrato complexo aí para quem come pão, né? Um pão. Preferir, por exemplo, se você vai comer um pão antes do treino do que depois do treino. E para depois do treino, dar uma ênfase maior, né, nos alimentos mais relacionados a fontes de proteína, né? Então, você vai comer ovos, carnes, né? Essas fontes de proteínas ali. Você vai comer uma fruta com aveia, algo do tipo, né? Para priorizar. Não quer dizer que você precisa comer só isso, só aquilo. Vou comer só proteína depois do treino, vou comer só carboidrato antes do treino. Mas tentar priorizar. Excelente. Deixa eu dar uma sequência aqui no chat. Bacana. O William comentando, 3 anos de ciclismo, batimentos varia da zona 1 à zona 5. Tá? O interessante também, William, é fazer a variação do percurso. Justamente porque senão o nosso organismo ele fica muito acostumado àquela intensidade que você está desenvolvendo naqueles 30 quilômetros. Porque pensa, o 30 quilômetros, se eu sair daqui e vou até em direção a Jaraguá, é 30 quilômetros. Se eu for em direção a Nova Glória, tem um outro percurso, outro caminho. Então, é interessante fazer essa variação. Tá bem? Dando sequência aqui,
Professora Val pular corda, o Eduardo está comentando para ela sair passear com as cachorras, o percurso varia bastante, bom, excelente. Pessoal, mais alguma informação, mais alguma dúvida? Marina, mais algum comentário para o pessoal? Não, assim, o comentário principal, assim, que as pessoas têm que tentar, que a gente tem que tentar incluir na nossa rotina, é o movimento no geral, né? A gente se movimentar ao longo do nosso dia, né? Para fazer as coisas dentro de casa, para sair, né? Incluir a atividade física no nosso lazer também, né? Porque às vezes a gente quer ter como lazer só assistir filme, só ficar sentado, jogar videogame, sei lá. Mas incluir uma atividade mais de movimento no lazer também. Tudo isso, né? Esse somatório, né, de atividades vai fazer com que você seja uma pessoa mais ativa e usufruir mais dos benefícios ali, né, do exercício na sua saúde. E a recomendação também do Colégio Americano, vocês estão me escutando? Sim. A recomendação do Colégio Americano, né, que ele até fez um documento relacionado à pandemia, né, falando sobre a importância de se manter exercitando, mesmo com as academias fechadas, mesmo em casa. A frase mais interessante que eu vi nesse documento foi que cada minuto ativo importa. Então, não interessa se você começou a fazer exercício com 5 minutos de exercício ou se você fez 1 hora completa, né? Cada minuto importa. Então, qualquer minuto que você esteja em atividade vai trazer um benefício para você. Tá, 2 questões a mais aqui. A gente tinha combinado mais ou menos 1 hora de bate-papo, já chegou 1 hora, mas vamos finalizar aqui com as dúvidas do pessoal, que está bem interessante. Primeiro, a Miriam comentando, quais exercícios para uma pessoa emagrecer, tá? Uma pessoa que tem deficiência na sua perna. Como que você pensa no exercício para uma pessoa, para emagrecimento, uma pessoa que tenha deficiência motora, né? O exercício que ela tem a possibilidade de fazer e que gere um gasto calórico, né? Que gere aquela sensação de cansaço, aumento da respiração, né? Essa sensação justamente da percepção de esforço, né? De ser cansativo para ela, né? Isso vai fazer aumentar o gasto calórico e, consequentemente, né, emagrecer. Claro que em conjunto com a alimentação. Não adianta nada a gente ter um alto gasto calórico no exercício e compensar tudo na alimentação, né? Se não tiver esse balanço, é muito difícil de acontecer o emagrecimento, tá? Mas exercícios que ela tem a possibilidade, existem, se ela não conseguir fazer movimentos com a perna, existem equipamentos, né, que a gente consegue fazer o cardiorrespiratório com os braços, de remo, de corda naval, né, até a própria bicicleta que a gente consegue pedalar não, né, com as mãos, enfim, e a própria musculação também, né, pode ajudar. Na musculação a gente consegue adaptar os exercícios a qualquer pessoa, então, sentado, deitado, então, tem mais possibilidades. E vai também ajudar a emagrecer. Musculação não é apenas, né, um exercício para marombeiro, né, enfim, para ficar forte. Claro que vai trabalhar a musculatura e vai ajudar a aumentar a massa magra, mas ela ajuda também a emagrecer. Marina, você comentou em relação ao pular corda lá no início, como sendo uma ferramenta interessante. Como pensar no pular corda com segurança ali, principalmente relacionado às articulações? Com que cuidados a pessoa deve ter? O mesmo cuidado de qualquer início de treinamento, né? Começar com poucos, com a frequência menor, com um intervalo entre um salto e outro maior. Então, é diferente. Quem está acostumado a pular corda, faz os saltos direto. Direto. Quem não está acostumado, já faz um salto, passa a corda, dá outro salto. Passa a corda, dá outro salto. Às vezes não consegue dar o salto com as 2 pernas juntas, faz uma perna de cada vez. E desde que a pessoa esteja se sentindo bem, não esteja sentindo dor. Dor que pode acontecer aí no salto de corda. Pode acontecer a dor muscular na panturrilha, que vai ser pelo esforço, mas pode acontecer dor no tornozelo. Bom, caiu novamente. Então, Eduardo, bastante interessante a sua pergunta, justamente para você evitar, né, essa questão da intensidade muito forte, principalmente no início. Tá? Dose adequadamente, inicia com poucas repetições, tá bem? Vai lá, dá 2 puladas na corda. Vai lá, Marina, dá sequência aí.
Isso, exatamente. Dá numa frequência menor e vai aumentando aos poucos, desde que não sinta incômodo nem dor. A dor muscular, ela pode acontecer na panturrilha, por exemplo. Eu treinei corda outro dia, fiquei com a panturrilha dolorida. Aí depois eu, nossa, tá dolorida, aí lembrei que tinha sido da corda. Então, essa dor muscular, ela passa normal, faz parte do esforço do exercício. Agora, dor no tornozelo, dor no joelho, no quadril, já tem que ter mais atenção. E sempre que sentir esse tipo de dor, dá um passo para trás, ou volta um pouquinho, faz menos, né? Ou dá uns dias de descanso, porque pode ter inflamado ali a articulação e precisa realmente se recuperar para poder voltar. Ok. E a Miriam fez uma pergunta aqui. Yoga emagrece? Olha, tudo vai depender da intensidade do exercício, né? Eu nunca ouvi falar, né, se taxativo, né, se emagrece ou não. Dependendo da intensidade do exercício, mas eu acredito que não é muito o foco dessa modalidade, né? O foco maior é consciência corporal, flexibilidade, até um certo nível de fortalecimento, mas não necessariamente, né, aumentar gasto calórico para gerar emagrecimento. Aí talvez seria mais adequado um outro tipo de atividade, né? Uma musculação, atividades funcionais em circuitos, pedal, outro tipo de atividade. Ok. Marina, gostaria de agradecer a você por esse bate-papo, essa reunião. A Marina é uma amiga de longa data. Vocês têm uma ideia. Ela fez um vídeo muito interessante com a filha dela. Ela tem uma filha linda, chama Morena. Tá? Morena, ela está ali do lado, ali, dando uns trabalhinhos para ela ali. Por aqui. Então, ela fez um trabalho muito interessante, um vídeo muito legal. Pode fazer o seu exercício físico com o seu próprio filho ali, levantando, jogando para um lado, para o outro, enfim. Então, ela liberou um tempinho da vida dela aí, a rotina profissional dela, para falar com a gente. Eu agradeço muito aqui em nome do Instituto Federal Goiano, Campos de Sales. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Eduardo? Marina? Eu quero agradecer, né? Agradecer pela oportunidade, agradecer, né, pelas perguntas, todo mundo que contribuiu, todo mundo que participou e todo mundo que está aqui assistindo, né, despendendo esse tempo aí para ouvir um pouquinho. Eu espero ter contribuído de alguma forma, né, descomplicar. A minha ideia é muito tentar descomplicar a ideia de ser ativo, né, de que é muito complicado, de que tem que ir para academia. Não, você tem que fazer o que você gosta, o que você conseguir, o que for possível para você, mas se movimentar, né? Então, agradecer a oportunidade, né, todo mundo que está envolvido aí, né, e principalmente ao professor Fábio pelo convite. Muito obrigada, espero que todos, né, consigam incluir um pouquinho mais de movimento na vida de vocês. Marina, divulga suas mídias sociais para o pessoal poder te seguir, poder ver o seu trabalho. Sim. Além de dar aula, né, e de ser mãe, quarentena e várias coisas, mestranda, eu produzo conteúdos para a internet com esse intuito também, né, de conscientizar as pessoas, né, sobre a importância do exercício. E eu tenho uma página no Instagram e no YouTube, no Facebook também, é o @MarinaSouzaProf. Prof de professora, né? Então, @MarinaSouzaProf. E o canal do YouTube é a AvaMove, né? Avaliação em Movimento, professora Marina Souza. Então, quem quiser mais dicas, lá tem muitas dicas de exercício e de tudo isso que eu falei aqui, de como controlar a intensidade, de como medir frequência cardíaca, ideias de treino no degrau, ideias de treino com bastão, ideias de treino na corda. Então, tem várias ideias de lá. E também, se quiserem mandar mensagem, né, dúvidas por lá, pode mandar a qualquer momento, tá? Que eu respondo tudo lá, não tem problema nenhum. Agradeço, então, a sua participação, tá? O pessoal colocou aqui bastante parabenizando você pelo bate-papo. Com certeza é enriquecedor para todo mundo. Estamos vivendo, né, um período de pandemia bastante complexo e bater um papo e ser mais ativo é fundamental para esse período e você pode trazer para nós um pouquinho disso. Vou passar agora a palavra para o Eduardo, fazer o final aqui da reunião.
Pessoal, boa tarde de novo, né? Agradecer muito o professor Fábio, a professora Marina pela participação, parabéns pelas palavras, muito, muito importante, muito enriquecedor para a gente. E fica essa ideia, né, de movimentar, de sair do lugar, né, da gente fazer alguma coisa, né. A gente agradece muito, agradece a participação de todos e assim que possível a gente vai estar trazendo aí outras palestras voltadas para isso, para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde, com dicas, com ideias, para que a gente possa estar sempre buscando melhorar a nossa vida. A gente lembra que quem tiver interesse em diploma de participação dessa palestra, até de tarde, até às 18 horas, está aberto para inscrição no link que a Gil colocou aí mais cedo, que também foi no e-mail da gente, que nós também mandamos no WhatsApp. Tá? A gente agradece muito a participação de todos. E até a próxima. Um bom final de semana para todos. Daqui a pouco já, Fábio, eu vou sair para andar, viu? Mas esperar o sol... o sol esfriar não, né, que seria errado, né, mas esperar tá mais fresquinho e eu vou dar uma andada, né, e fica essa ideia para todos nós. Então, uma boa tarde, gente, até mais, tudo de bom. Até mais, pessoal.